já tive todo tipo de experiência nesse lugar. Às vezes você tem um professor incrível que te deixa empolgado com o conteúdo e explica de forma bem clara. Eu tive uma professora de ciências que me deixou segurar a cobra dela no primeiro dia de aula e as meninas que estavam sentadas do meu lado simplesmente surtaram. Ai, meu Deus, deixa essa cobra longe de mim! Do que você tá falando? Ela não tá machucando ninguém, tá tudo bem. Essa professora era muito boa. Ela era rigorosa, mas bem legal. Além disso, ela tocava banjo de um jeito profissional. Mas nem sempre temos a sorte de ter professores assim. Às vezes, os professores são bem ruins. O pior professor que já tive foi meu professor de ciências do 9º ano. Vamos chamá-lo de Senhor Estúpido Idiota. Literalmente, a única coisa que acontecia na aula era ele jogar uma apostila na gente, dizia as respostas sem explicar porque as respostas eram daquele jeito, e depois ele dava uma prova enquanto ficava sentado na mesa sem fazer nada. A parada era só regurgitar informações e depois esquecer tudo, já que era tão mal explicado. Uma vez eu tava na aula e basicamente tava todo mundo no celular. Já que o professor não sabia dar aula direito, como já falei, e como eu não estava aprendendo nada, peguei meu celular e mandei mensagem pra minha mãe. Meu professor é um idiota. É aquele professor de ciências que você sempre fala? É. Que droga. De repente... Bryson, me dê seu celular. Eu olhei pro senhor estúpido idiota. O senhor tá brincando, né? Tá vendo como a sala inteira tá usando o celular, mas o senhor resolve pegar logo o meu? Ele só disse, me dá o celular. Eu fiquei muito bravo. Sem zoeira, a classe inteira tava usando o celular. Mas eu acho que por eu ser um lourinho baixinho, eu era alvo fácil, porque ele provavelmente tava com medo dos outros garotos. E eu entendo que não deveria estar usando o celular na aula, mas eu só usei por 2 segundos pra mandar mensagem pra minha mãe. E no momento em que eu peguei o celular, ele foi pra cima de mim, mesmo que todo mundo tivesse com o celular na mão. Uma vez, meu amigo Dallin, que trabalhava como zelador e estava limpando perto da sala do diretor, ouviu uma orientadora gritando com aquele professor. Por que tem tantos alunos reclamando que não estão aprendendo nada na sua aula? O senhor estúpido idiota disse. Eu não faço ideia. Eu dou a eles um estudo dirigido antes das provas. As minhas aulas são interativas e com participação da turma. E eu sempre pergunto, alguém tem alguma dúvida? Ou seja, todas as coisas que ele não fazia. Isso não apenas prova que ele era um mentiroso, mas também prova que ele sabia como dar aula de verdade, mas preferia não dar. Por que isso acontece comigo? Na mesma escola, no 8º ano, eu tive uma aula de cerâmica. Cerâmica é pra trabalhar com argila e tal. E aquela professora era tão legal, vamos chamá-la de professora de cerâmica. Ela dava aulas sobre como trabalhar com argila e evitar que ela rachasse, ou como unir 2 peças de argila sem quebrar. Era tão interessante e divertido e eu aprendi tanto. Daí, no 9º ano, decidi fazer a aula dela novamente. Porém, cerâmica só tinha uma vez por ano e eu tive a aula dela no 2º semestre. Então, eu aguentei 1 semestre de escola até finalmente poder fazer coisas legais com argila de novo. Um amigo que teve aula com ela me contou sobre todos os ótimos projetos que eles fizeram e eu fiquei empolgadão para trabalhar com argila de novo. Eu entrei na sala, sentei e esperei ansiosamente. De repente, um substituto que eu nunca tinha visto entrou e começou a fazer a chamada. Eu levantei a mão. Onde é que a professora de cerâmica tá? Ela teve um derrame. O quê? Uma semana antes das aulas começarem, a professora teve um derrame e ficaria de licença pelo resto do semestre? Acabem com o meu sofrimento. Mas olha só, não se preocupem, ela tá bem. Ela só não podia dar aula aquele semestre. Basicamente, aquela aula foi uma sequência de substitutos atrás de substitutos, e nenhum deles sabia nada sobre argila e não conseguiu ensinar nada. Mas eles guardaram pior pro final. O nome dele era Senhor Salazar, igual o Salazar Sonserina dos livros do Harry Potter. Se não sabem quem é, pesquisem. Mas ele sempre tinha um semblante vazio no rosto, sem emoção. E um dia ele entrou na aula com um laptop, olhou pra mesa bem decorada da professora de cerâmica e pensou: eu vou colocar meu laptop aqui pra ganhar espaço. Então, agindo como um idiota, ele simplesmente enfiou o laptop no meio de todas as obras dela. O vaso favorito da professora de cerâmica balançou e então se espatifou em 1 milhão de pedaços. Cara, esse era o vaso favorito dela! Nada. Ela trabalhou tanto nele, no que você estava pensando? Nada. Cara! E aí ele simplesmente começou a dar aula, como se nada tivesse acontecido com o vaso destruído.
Mas que droga foi essa, cara? Enfim, aquela aula foi um saco. Mas eu não posso culpar o professor por todas as palhaçadas em aula. Eu também faço as minhas. Recentemente, numa aula de história americana, eu estava apoiado na minha mesa desse jeito enquanto fazia anotações que a professora falava. Mas eu comecei a pegar no sono. Cada piscada minha durava uns 2 minutos. Beleza, turma, quando Cristóvão Colombo descobriu a América, a Declaração de Independência foi... A Guerra Civil tinha começado. E Hitler prometeu não invadir mais territórios, mas mentiu. Martin Luther King Jr. ficou doido. Donald Trump foi eleito presidente. E é isso que precisam saber pra prova. Bryson, você poderia resumir a aula que acabamos de ter? Pode repetir a pergunta? Olha, a minha caligrafia já é praticamente ilegível, mas eu fui ver as anotações que fiz enquanto tava cochilando e só encontrei garrancho. Olha só, essa parte nem fica na linha. Como podem ver, meu superpoder de dormir muito rápido é uma bênção e uma maldição. Então, é isso. Parte 2? E aí, galera, já faz um tempo. Desculpa por demorar tanto pra postar, mas acreditem ou não, eu tenho outras coisas pra fazer, além das animações. Tipo, ir pra escola. Mas eu peço desculpas por demorar tanto. Além disso, eu queria avisar a todos vocês algumas coisas. Por favor, lembrem-se de não se inscreverem e, por favor, não contem pros seus amigos sobre o canal. E não importa o que façam, não me sigam no Twitter, no @Raminations, o link tá na descrição. E, por favor, não me enviem fanarts, porque elas nunca alegram o meu dia, nem nada. Mas, falando sério, eu tô felizão com todo o apoio que vocês têm dado pro canal e eu tô animadão pra ver até onde ele vai no futuro. No futuro? Qual o meu problema?